braços erguidos. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. De louvor, amém. E declare, igreja, Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Irmãos, o Senhor me deu duas visões. A primeira, uma pessoa vomitando sangue. O Senhor, Ele está curando. O que vi foi uma pessoa vomitando sangue. É cura, igreja. E a segunda visão que o Senhor me deu, uma pessoa caída, toda machucada no asfalto, ensanguentada, muito sangue também. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, a primeira eu sei que foi cura que o Senhor realizou, cura de câncer no estômago. E esta segunda visão, Senhor, o Senhor está revelando que alguém vai sofrer um acidente, ou que o Senhor deu livramento a alguém. E o Senhor falou, irmãos, eu creio quando Deus fala, porque meu Deus é um Deus vivo que fala. Meu Deus não é mudo, meu Deus fala. Quando você pergunta, Deus responde. E Ele disse, a palavra que eu ouvi do Senhor, livramento. Muitos aqui na igreja receberam livramento de Deus de acidente de carro. Talvez até nesta noite. Talvez seria nesta noite. Mas o Senhor mudou a sua sorte, mudou a sua vida. Oh, aleluia, Senhor. Livramento, irmãos. Livramento. Grande é o nosso Deus. Sabe por que Deus deu visões? Ele dá a mim e a você também. Eu não sou melhor do que você, somos iguais. O Senhor, Ele promete em Joel capítulo 2, 28. Ele vai derramar o seu Espírito Santo sobre nós. E nós teremos profecias, sonhos e visões no meio da igreja. Prepare-se, meu irmão. Deus vai falar muito com você. Deus vai fazer revelações a você. Irmãos, o Senhor está aqui. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca
que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, buscai-me, não porque viste os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus, Pai, imprimiu o seu sinal. Palavra da salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. amém. Sentados, amados, amadas. Irmãos, essa palavra do Senhor em 2 Crônicas, eu gostaria que você gravasse essa palavra no seu coração. Eu quero desejar a paz do Senhor Jesus a você que está nos acompanhando pela Web TV Leão de Judá e também pelo Facebook ao vivo. Deus abençoe. Que você seja agraciado com a presença do Espírito Santo na sua casa nesta noite. Irmãos, eu gostaria que vocês guardassem essa palavra. E toda vez que o diabo tentar convencer você que você não deve vir à igreja, que você não deve vir congregar na igreja, e que você não deve vir à igreja, você guarde no seu coração, peça ao Espírito Santo que escreva com letras de fogo no seu coração esta palavra que está em 2 Crônicas 7,15. O Senhor promete, e Deus não é homem para mentir, Ele diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Onde? Onde, igreja? Neste lugar. Por que será que Satanás, que o diabo, ele insiste tanto em fazer com que você não venha? Por que será que o diabo ele investe tanto para que você não venha na igreja? E falam as mais diferentes coisas. Uma hora você não vem à igreja, não vem aqui, não vai naquela igreja não, porque a igreja não é válida. Outra, olha, não vai naquela igreja não, porque a Eucaristia que ele celebra não é válida. Outra, não vai naquela igreja não, porque aquele padre ele não é verdadeiro, ele é falso, ele foi excomungado, o que ele celebra não vale mais nada. Veja como o diabo ele é astuto, querido. E você não pode entrar na armadilha, não pode aceitar a palavra do Satanás, que é o pai da mentira. Por que ele insiste tanto? Porque ele faz com que marido se levante contra a esposa, proibindo a esposa de vir à igreja. Porque o diabo levanta pai, mãe, proibindo o filho de vir à igreja. Por que será? Por que será? Apenas bronca do padre? Apenas porque eu saí de uma igreja e vim para outra? Eu não saí da igreja, eu estou na igreja. A igreja está aqui, irmãos. A igreja está onde o nome de Jesus é invocado. Ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu não saí da igreja, eu estou na igreja, porque Jesus está aqui. E aqui está a igreja do Senhor. Por que a igreja? Porque o Satanás ele insiste tanto. Porque a promessa de Deus é que os olhos do Senhor estão abertos e os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que se fizer. Onde, igreja? Onde mesmo? Neste lugar. Neste lugar. É aqui que o nome de Deus é invocado. Irmãos, às vezes o Espírito Santo de Deus me toma de tal maneira aqui neste altar, que eu tenho vontade de pular, de dar cambalhota aqui nesse altar. Eu tenho que me conter. Ainda bem que eu sou baixinho, você já tinha batido aqui no teto da igreja. Né, Marquinhos? Para nós. 1,20 m também aqui. Amados, Deus está aqui neste lugar, aleluia. Por isso ore, clame, chore na presença do Senhor. Veja a primeira leitura de hoje. O povo de Israel tinha saído da escravidão. O povo de Israel estava perdido. Não tinha leis. Como conduzir este povo na santidade de Deus, na presença de Deus?
Moisés sobe o Monte Sinai, lá no Egito. O Monte Sinai não é em Israel, o Monte Sinai é no Egito. E lá ele esteve 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que quando Moisés falava com Deus, caía fogo do céu, como caiu agora há pouco sobre este altar, e vai cair durante toda a missa. Moisés, Moshe, eu gosto de chamar o nome dele pelo nome hebraico. Moshe, Moisés. Moshe orava a Deus e Deus respondia com fogo. O Monte Sinai tremia, irmãos, tremia. Caía fogo do céu daquele lugar. O mesmo Deus está aqui agora. E o fogo dele pode queimar toda tristeza, toda dor, todo sofrimento. Como queimou nesta visão que o Senhor me deu, este câncer no estômago. E o irmão chegou a vomitar sangue, mas o Senhor fez obra nesta noite. E você vai dar testemunho. Deus falou para Moisés, a Bíblia diz, foram talhadas tábuas de pedra. E Deus com o seu dedo divino, Ele mesmo escreveu o decálogo. Decálogo significa as 10 palavras, os 10 mandamentos. Quando você quiser conhecer os mandamentos, não vai atrás de livro, não. Venha na Bíblia. Aqui está o original. Se você tem o original, para que ir atrás de livros? Aqui está o original. Vejam a diferença que há nesta passagem original da palavra e num decálogo, os 10 mandamentos de alguns livros por aí, que eu não vou citar. Primeiro mandamento da lei do Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Porque Deus é um Deus ciumento. Eu sou dele, você é dele. Ele não aceita que nós tenhamos outros deuses. Por isso que cristão não pode ir atrás de rainha, de deusa do mar. Cristão não pode ir atrás de Deus das montanhas, Deus disso, Deus daquilo. Porque só existe um Deus vivo e poderoso. É o Deus de Israel, o Deus que nós adoramos. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento da lei do Senhor. Percebem que no original o segundo mandamento é sobre imagens. Em alguns livros por aí eles tiraram esse segundo mandamento da lei de Deus. Percebam, não estou aqui criticando ninguém, mas nós temos que ir para o original, para a Bíblia. Segundo mandamento da lei do Senhor. Se Deus mandou esse segundo mandamento, escreveu esse segundo mandamento, ninguém tem autoridade para tirar os mandamentos da lei do Senhor. Ninguém. Nem bispo, nem papa, nem reverendo, nem padre, nem pastor. Porque a palavra é de Deus. Somente Ele pode tirar ou acrescentar algo na sua palavra. Segundo o mandamento da lei do Senhor: não farás para ti imagem de escultura. Não te prostrarás diante delas. Não prestarás culto a essas imagens. Porque Deus, Ele vai vingar a idolatria nos pais, nos filhos. Ô reverendo, mas e as imagens que nós temos na igreja? Irmãos, a igreja anglicana ela é muito clara a respeito do segundo mandamento da lei do Senhor. A igreja anglicana ela é muito equilibrada, a igreja de centro é equilibrada. Deus proíbe a fabricação de imagens para a idolatria, para culto. Você não pode cultuar imagem. Tem algumas pessoas aqui dentro da igreja, inclusive, que tem essa dificuldade. Eu até entendo, porque a vida inteira cultuou imagens. Pessoas a vida inteira olharam para as imagens e fizeram orações à imagem. Mas irmãos, vejam, a imagem, ela tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem narinas, mas não respira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem coração, mas não sente. Porque a imagem é apenas uma representação. Quando você olha para uma imagem e começa a falar com ela e começa a fazer pedidos para ela, isso cai no segundo mandamento da lei de Deus, porque o Senhor diz: não te prostrarás diante delas, não prestarás culto às imagens. Entende, irmãos? Então a igreja anglicana, ela permite sim, se você quiser, na igreja, na sua casa, você ter uma imagem apenas como uma representação. A igreja anglicana, ela não vai para o extremo de fazer cultos, volte-se para ela, faça pedidos a ela. É loucura, irmãos. Como eu posso falar para vocês? Você está com problema, você está com câncer, você está com dificuldade, tem tribulação, faz pedido para ela. Isso é loucura, irmãos. Como eu posso falar para vocês? Peçam a algo que não pode ouvir, não pode ver. Então a igreja anglicana ela é muito clara. O segundo mandamento: não farás imagem de escultura, não prestarás cultos a ela. O que é cultuar? É você achar que a imagem tem poder, seja ela qual for, de Aparecida ou de for. Não tem. Imagem é apenas uma representação. Então a igreja anglicana ela diz assim: olha, você até pode ter, porque os hebreus também tinham imagens, amém, igreja?
capítulo 25 do livro do Êxodo. Deus mandou Moisés fazer uma arca e colocou sobre a tampa da arca o quê? 2 querubins, 2 imagens. Nós temos aqui a arca da aliança na igreja. Veja, o mesmo Deus que proibiu, permitiu. Por quê? Porque a imagem é apenas uma representação. Ninguém vai se ajoelhar diante delas. Se ajoelha diante de Deus. É diante de Deus que você tem que se ajoelhar, dobrar o seu joelho. Somente de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Então a igreja anglicana, ela não vai para o extremo de cultuar as imagens, mas também ela não vai para o outro extremo, respeitando as outras igrejas, de quebrar, de achar que a imagem é um demônio, de que a imagem... Não. Porque o povo de Israel também tinha a imagem dos anjos. Você pode ter, sim ou não? Sim, pode. O que você não pode? Cultuar, adorar, acreditar que ela tem poder, que não tem. Não tem, queridos. Olha, no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro, o apóstolo, entrou na casa de um homem chamado Cornélio, um centurião romano. E quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio ele era pagão, ele não era judeu. Ele não conhecia o Deus vivo. Quando Pedro entrou, o que Cornélio fez? Olha lá, igreja, preste atenção. Olha o que Cornélio fez. Se ajoelhou diante de Pedro. Pedro, quando viu Cornélio se ajoelhando diante dele, Pedro pegou o Cornélio. Levanta, Cornélio, não faça isso. Eu sou homem como você, ser humano como você. Dobre o joelho e adore somente a Deus. Não dobre o joelho diante de ser humano, seja quem for. Um dia uma pessoa veio confessar. Aí na hora de invocar a bênção, perdão, a pessoa se ajoelhou. Falei, não, aqui não. Na outra tudo bem, mas aqui não. Aqui não, porque a palavra nos ensina que somente diante de Deus você pode se ajoelhar. Amém, igreja? Terceiro mandamento da lei do Senhor: não tomar o nome do Senhor em vão. E qual é o nome de Deus? Yahvé. Êxodo 3,14, Deus se revelou assim: eu sou Yahvé. A Moisés, a Moshe. Javé ou Jeová em português. Quarto mandamento: santificar o dia de sábado ou domingo? Sábado ou domingo, igreja? Sábado. E por que nós santificamos o domingo? Porque o domingo é dia da ressurreição. Mas, na minha opinião, na minha modesta opinião, nós cristãos deveríamos guardar o sábado e o domingo, em respeito à antiga aliança e à nova aliança. Quinto mandamento da lei do Senhor: honra teu pai e tua mãe. Meu pai tem pecados, minha mãe tem pecados, mas é o meu pai, é a minha mãe. Filho que vive propagando os pecados do seu pai e da sua mãe é um péssimo filho. Filho protege pai, filho protege mãe. Sexto mandamento da lei do Senhor: não matarás. Sétimo mandamento: não cometerás adultério. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mentira, é do diabo. Décimo mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Aí você fala assim: ô reverendo, mas se uma outra igreja tirou o segundo mandamento, não farás imagem e escultura, então lá são 9 mandamentos. O que eles fizeram? O último mandamento eles dividiram em 2, para voltar a ter 10. Mas tiraram o mandamento: não farás imagem e escultura. Por quê? Nós não temos que ter medo da palavra. Não tenha medo da Bíblia. Não tenha medo de conhecer a palavra de Deus. Estude a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você quiser saber dos mandamentos da lei do Senhor, venha em Êxodo capítulo 20. Medite cada mandamento da lei do Senhor. Não fique atrás de livros. Aqui está o livro dos livros, o maior de todos, por excelência, a palavra santa de Deus. Amém, igreja? E hoje, no Santo Evangelho, qual foi o Evangelho, igreja? João capítulo 6, versículo. Jesus, diz a palavra de Deus, a multidão notou que Jesus não estava num barco, que ele não entrou num barco, nem os discípulos. Chegaram alguns barquinhos de Tiberíades. Tiberíades é uma cidade ao lado do mar da Galileia.
Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Queridos, o que você veio fazer aqui hoje? Quem você veio procurar? A quem você veio encontrar? Com o padre, com o ministério? Não. Como este povo aqui. Este povo entrou nos barcos e foi até Cafarnaum, do outro lado. Tiberíades é desse lado, Cafarnaum é do outro lado do mar. Faça isso. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Não busque ser humano. Não busque placa de igreja. Busque Jesus Cristo. Placa de igreja não salva, Jesus salva. Se você tem problema de saúde, se você está com câncer, seja qual for, se você fica diante de uma placa de igreja, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Anglicana, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja sei lá o que, você vai ficar diante daquela placa, você vai morrer com aquele problema, e a placa não pode fazer nada por você, porque quem salva não é uma placa, quem salva é Jesus de Nazaré. Ele diz: aquele que crê, impõe as mãos aos enfermos e eles ficam curados, no nome de Jesus. Vejam que a multidão queria ver Jesus, queria tocar em Jesus. Que o seu desejo nessa igreja seja tocar, conhecer, amar e adorar o Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amados? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Irmão.